livro do profeta Isaías, capítulo número 61. A palavra de Deus, ela nos diz assim, a partir do verso 1: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar boa nova, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém. Bem, queridos, nós estamos concluindo neste domingo a nossa série de mensagens, cujo título é Tempo de Reconstruir. Então a ideia dessa série foi trabalhar as nossas expectativas em relação ao ano novo. E justamente nesse texto, a mensagem do profeta Isaías fala da chegada de um ano novo, um ano especial, um ano diferente. O profeta fala de o ano que se chama o ano da bondade de Deus, o ano da graça do Senhor. E a gente olha para a situação do povo de Israel, para quem essa palavra foi pregada, era uma situação presente muito ruim. Eles só tinham a opção de crer de fato no futuro. O presente não oferecia nenhuma alegria, era olhar para o futuro ou olhar para o futuro. A realidade era de destruição, de lamentação, de tristeza. E aí, nesse contexto, o profeta fala de alguém sobre quem está o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E esse alguém trará a chegada desse novo tempo, o ano da bondade de Deus. Pergunta que não quer calar é: que ano seria esse? Seria 2023? 2024? 2025? E a gente precisa, para elucidar isso, entender que esta mesma passagem, veja bem, esse mesmo texto, exatamente esse texto, foi um dia lido por Jesus em uma sinagoga. Então, a gente está pregando hoje um texto que Jesus pregou. Veja que sensacional. E a pregação de Jesus, ela foi muito simples, mas avassaladora. Jesus abriu o livro do profeta Isaías, leu a passagem e disse para os presentes: hoje essa profecia está se cumprindo. Está lá narrado em Lucas capítulo 4. Logo no início do seu ministério, é o primeiro ato do ministério público de Jesus, mostrando que ele é esse ungido do Senhor, esse sobre quem está o Espírito de Deus. Significa, queridos, que nós devemos entender estes versículos de Isaías 61 como uma descrição da pessoa e da obra de Cristo. Ele, o ministério dele, sua morte, sua ressurreição é que trazem o ano da bondade de Deus. Jesus traz o ano da graça. De modo que se Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, foi exaltado por Deus, se o Espírito Santo foi derramado, isso quer dizer que esse ano já chegou. Essa profecia já se cumpriu. Mas, louvado seja Deus, não começou dia 1º de janeiro de 2023. Começou há 2000 anos atrás. O ano novo de Deus para a nossa vida começou pelo ministério de Jesus. E o mais incrível, esse ano não terminou no dia 31 de dezembro daquele ano. Jesus inaugurou um novo tempo.
o tempo da graça de Deus, o tempo da bondade de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo ainda está disponível para mim e para você. Estamos vivendo o calendário da graça. Estamos vivendo o tempo da salvação. E aí, quando a gente pensa na nossa realidade cronológica, né, de um calendário de 12 meses, e aí quando inicia o novo tempo, inicia o novo ano, inicia o novo ciclo, normalmente nós trazemos no coração expectativas de mudança. É aquele tempo onde eu penso assim, bem, esse ano, né, coisas diferentes vão acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, esperamos mudanças. Isaías também falou de mudanças. Ele falou num tempo onde essas boas novas seriam anunciadas aos pobres, aos quebrantados de coração. Esses quebrantados seriam curados, os cativos seriam libertos, os tristes seriam consolados. Então, veja, é um tempo sensacional. Um tempo onde o choro será substituído pela alegria. As cinzas do luto trocadas pelas roupas de festa. A angústia iria dar lugar à celebração e ao louvor. Então é um tempo muito bom. É o tempo que Deus disponibiliza para nós no Evangelho, em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o tempo da cura chegou. O tempo da libertação de toda a opressão chegou. O tempo onde o consolo está disponível para tirar da sua vida toda a tristeza. O tempo da alegria no lugar do choro, da festa em lugar do luto, do louvor no lugar da angústia. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Tempo que Deus nos disponibiliza em Cristo Jesus. A primeira mudança está aí no versículo 61. O texto fala de boas novas anunciadas aos quebrantados. Essa mesma frase, conforme citada por Jesus, lá em Lucas 4, Jesus vai dizer o seguinte: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Eu queria chamar a sua atenção para essas duas expressões, boas novas e pobres. Boas novas literalmente significa evangelho, ou, se preferir, né, vice-versa. A palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Algo novo, algo de bom que você está contando. Né? O tempo da graça de Deus é um tempo de boas notícias. Anunciar o evangelho é anunciar a boa notícia. É contar boas coisas. O evangelho é a notícia do que Deus está fazendo por nós. E isso é bom. A notícia da salvação chegou. A salvação que você precisa, a salvação que o mundo não oferece, essa salvação chegou, está disponível para todas as pessoas através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Já mencionei que quando Isaías anunciou essa mensagem pela primeira vez, os seus ouvintes, a sua audiência original estava carente de boas notícias. O tempo era difícil para o povo de Israel. As pessoas estavam desoladas. E quando a gente olha para a nossa realidade, 2.500 anos depois de Isaías, vivemos um mundo especializado em más notícias. Qualquer jornal, seja no jornal de papel, no rádio, na televisão, na internet, qualquer notícia que chega para nós, né? A maioria delas são notícias ruins. Mortes, violência, sofrimento, corrupção, mentiras, impunidade, destruição. E mesmo se você parar a pensar naqueles conteúdos voltados para, entre aspas, né, para o nosso entretenimento, você vai encontrar o pior do ser humano. A futilidade, a vaidade, a violência, a pornografia, o consumismo. Então, na nossa cultura, há trevas por todo lado. E a gente não pode ser ingênuo, espiritualmente ingênuo. O mundo que vivemos está debaixo de uma ação espiritual maligna.
Isso não tem a ver apenas com demônios, tem a ver com a própria cultura, com a política, com a ciência, com a sociedade, com a mídia, com tudo. E a estratégia do inimigo sempre é: quanto pior, melhor. Quanto mais você for bombardeado com mais notícias, melhor. Porque afinal, ou para que ao final, toda esperança cesse do seu coração. O mundo sem fé em Deus é um mundo sem esperança. A intenção do inimigo é convencer você que o que você tem para hoje é isso aí. Dor, sofrimento, angústia, violência, medo, frustração. É isso, essa é a realidade, essa é a regra. Não vai melhorar. Esse mundo é de trevas e o melhor que você pode fazer é aceitar essas trevas. O diabo quer te convencer que a vida é um inferno e que não existe céu. Só que ao mesmo tempo, ele continua trabalhando para que a sua vida continue pior, seja ainda pior. Como já falei aqui outras vezes, o diabo não tem pena da gente. Não vai chegar uma hora que ele vai te poupar, né? Pô, tá bom, né? Já sofreu bastante esse aqui. Não. A mensagem de Isaías vai ao encontro dessa realidade, desse cenário, para dizer que Deus Pai ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. E essa é a boa notícia. Jesus é a própria boa notícia para a humanidade. O Evangelho é Jesus. Evangelho é boa notícia e Jesus é a boa notícia de Deus para nós. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, nele, ou seja, em Jesus, estava a vida. E essa vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Querido, esse mundo não é mais apenas um lugar de trevas. Esse mundo, ou nesse mundo, brilha a luz. Porque a luz do Evangelho brilhou nele. As trevas existem sim. Mas você pode acreditar, a luz é mais poderosa do que as trevas. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar nisso. A luz do Evangelho, a luz revelada em Jesus, ela é mais forte do que as trevas. As trevas não, nunca prevalecerão contra ela. Todavia, como também já falei aqui, o departamento de propaganda e marketing do inferno é muito eficiente. Então, o diabo não quer que você acorde e agradeça a Deus pelo sono tranquilo e por mais um dia de vida. Ele quer que você já acorde nas trevas, xingando tudo e todos, reclamando de tudo. Que do início da manhã até o fim do dia você seja bombardeado com as piores notícias. Você veja o pior que existe no mundo. Os piores sentimentos, os piores pensamentos, para que ao final do dia você conclua: esse mundo é uma desgraça. Afinal, é mais fácil a gente reclamar do calor do que agradecer pelo sol. Reclamar do trânsito do que agradecer pelo carro. Reclamar da família do que agradecer o tanto que eles nos abençoam. São as trevas da insatisfação. Jesus é a boa notícia de Deus para a sua vida. Jesus é a melhor notícia. Só que, quando a gente só enxerga trevas, então eu preciso olhar para Jesus. É preciso que a gente se concentre em Jesus, é preciso que a gente faça um esforço espiritual, mental, de focar o nosso coração em Cristo. Porque senão, essas trevas do mundo, elas invadem o nosso coração. Ore para Jesus. Ore menos para o mundo. Ore mais para Cristo. Ore mais para a graça de Deus. E aí você pode fazer o seguinte exercício. Você vai passar a olhar para o mundo através da graça de Deus.
Então, quando você consegue focar em Cristo, não é apenas que você vai olhar exclusivamente para Ele, mas que você vai passar a olhar a vida através dEle. Você vai perceber que existe amor na vida. Você vai perceber que existe bondade no mundo. Você vai perceber o amor de Deus, que te ama exatamente como você é, apesar dos seus pecados. Olhamos para Jesus, olhamos para a vida através de Jesus e aí descobrimos beleza na vida. Porque há um Deus perfeito que criou todas as coisas. Descobrimos que existe esperança, porque eu posso ter a expectativa de dias melhores, porque este Deus prometeu para mim futuro. Existe bondade, existe graça. Então esse mundo e essa vida não são inferno, porque existe um Deus bom e gracioso, que criou esse mundo, que sustenta esse mundo, que entrou nesse mundo, que atua nesse mundo e que trará para a gente um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Um mundo onde Deus age na nossa vida por meio de pessoas maravilhosas. Um mundo onde existe igreja, um mundo onde existe culto, um mundo onde existem conversões, um mundo onde a gente experimenta o agir de Deus, um mundo onde existem milagres. Só que nada disso, querido, nunca foi nem será manchete de jornal. Isso não significa, querido, que a gente vai, digamos, se alienar do mundo, ficar desconectado. É apenas uma questão de proporção. Proporção. O quanto que a sua alma tem se alimentado. Você se alimenta mais das boas notícias de Deus ou das más notícias do que está rolando no mundo? O que preenche a sua alma? O que determina os seus sentimentos? Quer dizer que se eu olhar para Jesus eu vou ver só coisas boas? Não. Jesus, note bem, né? Quando a gente olha o ministério de Jesus, Jesus viu o pecado, Jesus viu dor, Jesus viu injustiça. Jesus viu a ação do inimigo na vida das pessoas. Ele chorou, ele sofreu. A diferença é que Jesus olhava para tudo através da graça e mesmo nos momentos mais difíceis, ele percebia a graça de Deus, a presença de Deus. Quer dizer, algo escandaloso, escandaloso. Quando as pessoas estão sofrendo ao nosso redor, e a nossa única palavra para elas é: a vida é assim mesmo. Não, irmão, isso não é evangelho. Ser cristão, ser igreja, não é ensinar as pessoas a se conformarem com esse mundo. Ser cristão é se inconformar com essa realidade. Ser cristão é se incomodar com tudo que está ao nosso redor. E nós nos incomodamos porque nós temos esperança. Quando a gente deixa de ter esperança, a gente deixa de se incomodar. Agora, quando eu tenho esperança, e essa esperança é baseada em fé, como falamos no domingo passado, fé aplicada no meu futuro, então quando eu creio que Deus trará para mim um futuro melhor, de que essa realidade não é permanente, eu me incomodo com ela, inclusive com a realidade da minha vida. Existe luz, existe possibilidade de mudança. Existe um Deus que pode transformar a sua vida. Precisamos crer e precisamos proclamar que Deus está presente e ativo neste mundo. Precisamos nos incomodar e lutar contra as trevas. Isso é ser igreja, isso é ser cristão. Veja, somos um farol de esperança. A nossa missão enquanto igreja do Senhor nesse mundo, nessa terra, é mostrar para as pessoas que existe um lugar, uma realidade, em que as cinzas, o luto e a tristeza podem ser substituídos pela alegria, pelo consolo e pela celebração. É mostrar para as pessoas
que a vida pode ter significado. Que a vida não é um amontoado de coisas sem sentido. A vida é boa, porque o Criador não desistiu da criação. Ao contrário, Ele enviou o seu próprio Filho a fazer parte da criação, ao se tornar ser humano, a morrer na cruz por nossas vidas, ao ressuscitar neste mundo, para que seres humanos como eu e você experimentem desde já e eternamente graça. Ele nos dá o que o mundo não pode dar, algo que a gente não compra no shopping, pela internet, é algo que apenas pela fé em Cristo nós podemos receber de Deus, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo é derramado em nosso coração. E Paulo vai dizer em Romanos que é por isso que o amor de Deus não nos confunde. O Espírito Santo é Deus atuando em nós, é Deus agindo dentro de nós. Então nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. Olha que coisa! O mesmo Espírito Santo que agiu sobre Jesus é derramado sobre as nossas vidas. E junto com ele vem o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Ou seja, é a consequência da obra do Espírito da sua vida. Quais são? Amor, paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade. Pensa um pouquinho nessa lista. Através de Cristo, por meio do Espírito Santo, Deus pode te dar aqui, agora, nesse mundo, nessa vida, seja quais forem as suas circunstâncias, Deus pode te proporcionar gratuitamente amor, paz, alegria, mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade. Essa é a hora, irmão, que você precisa dizer amém. Entendeu? E você não disse, tá vendo? O mundo não pode nos dar essas coisas, irmãos. Deus nos dá através do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, mansidão. Pense no quanto as pessoas ao nosso redor fazem para experimentar isso. Pense em quantas pessoas que você conhece estão atrás dessas coisas. Uma vida com mais amor, uma vida com mais paz, uma vida com mais alegria, uma vida com mais paciência, uma vida com mais domínio próprio, mais autocontrole, uma vida com mais bondade, uma vida com mais fidelidade. Deus não está dizendo que isso a gente vai receber quando chegar no céu, depois da morte, quando Cristo voltar. Ele nos dá aqui, agora, nesse mundo, nessa realidade. A minha vida não pode ser um inferno se eu tenho essas coisas. A sua vida não precisa ser um inferno. Esse é o ano novo que Jesus quer te proporcionar. Esse é o ano da bondade de Deus. É o ano que o Senhor nos proporciona. Agora, também queria chamar a sua atenção para aqueles a quem essas boas novas são anunciadas. O texto fala de boas novas aos quebrantados. A expressão quebrantados, ela vai significar literalmente pobres, pobreza. Então Jesus está dizendo que o ano da bondade de Deus será um tempo de boas notícias aos pobres. E a expressão pobres na Bíblia, ela é muito importante. Porque quando a gente pensa hoje, né, em pobreza, a gente pensa apenas numa questão material, né? Então há um índice econômico que vai determinar se a pessoa é pobre, não é pobre, é de classe média, é rico, enfim. Então tem a ver apenas com um critério financeiro, econômico. Lá no povo de Israel havia muito dessa pobreza. A pobreza era de fato uma realidade social, inclusive denunciada pelos profetas, né? Você vai ver os profetas do Antigo Testamento falando dos governantes que tinham luxo, enquanto o povo passava fome. Governantes corruptos.
Mas não era um problema apenas político. Se falava da liderança religiosa, os profetas, os sacerdotes, líderes espirituais que se associavam aos líderes políticos para buscar benefícios para si mesmos, independentemente da vontade de Deus. Então, os templos, os palácios, tinham luxo e conforto, e o povo passava fome. Então, você vê que, quando a gente fala dessas coisas no nosso tempo, nada disso é novidade. Então, o profeta Isaías, Miqueias, Amós vão usar palavras duras contra essa galera, né? Amós vai dizer, olha, eles estão vendendo o justo por prata. Estão vendendo o pobre por um par de sandálias. Eles pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Negam justiça ao oprimido. Oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. É o que diz o Senhor, falou Amós. Ele disse, e o Senhor vai dizer, eu detesto, a palavra é essa, eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios. Então, dentro dessa realidade, desse cenário social, religioso, espiritual, os profetas, eles vão valorizar a piedade que existia entre os mais pobres. Temor de Deus, esperança, que não estava nos líderes, nos profetas profissionais, nos sacerdotes, mas nas vilas, nos campos, em famílias, como a gente vai ver lá no Novo Testamento, a família de José e de Maria. Portanto, pobre na Bíblia se tornou sinônimo daquela pessoa que é, por um lado, desprezado, injustiçado por uma sociedade corrupta, mas ao mesmo tempo são pessoas que colocam a sua esperança em Deus, que fazem de Deus a sua justiça, que rejeitam toda a promiscuidade pecaminosa que o mundo celebra. Por isso o pobre pode ser traduzido por quebrantado, porque diz respeito à pessoa que, independentemente da sua condição financeira, se coloca em dependência de Deus. É o que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, ele vai chamar de pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Que é prometido o reino de Deus. São aqueles que não fazem do dinheiro, das riquezas, o seu Deus, mas têm suas vidas, ou têm em suas vidas um único Senhor. Aqueles que não estão dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer arranjo, qualquer negociata para enriquecer. Gente que não troca a sua fidelidade a Deus por dinheiro, vantagens, poder. Gente que recusa as riquezas que o diabo oferece. É fato, queridos, que ninguém julga, ou melhor, que Deus não nos julga pela quantidade de dinheiro que temos, né? Ninguém vai para o inferno porque é rico, nem ninguém vai para o céu porque é pobre, né? O céu e o inferno são absolutamente democráticos nesse sentido. A nossa salvação passa exclusivamente pela confiança em Cristo, em Deus. Agora, o fato bíblico, o fato histórico é que as riquezas desse mundo são uma grande tentação. Note que, entre as tentações de Jesus, o diabo ofereceu riquezas para Jesus, né? Para mim, tudo bem, mas para Jesus. Paulo vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, a raiz de todos os males. Já parou para pensar sobre isso? A raiz de todos os males. E lá no texto ele vai continuar dizendo que muitas pessoas, por causa do seu apego ao dinheiro, se desviaram da fé. Então o dinheiro na sua vida pode ser bênção ou maldição. Vai depender do lugar que ele ocupa na sua vida. Se ele vai morar somente na sua carteira, somente no banco, ou se ele também vai morar no seu coração. Então o texto vai continuar dizendo para a gente que o ano da bondade de Deus é um tempo de boas notícias aos pobres. Por quê? Então esse tempo, o tempo da graça de Deus,
É um tempo em que esses que esperam no Senhor, que colocam a sua confiança em Deus, esses que dependem do Senhor, esses que o mundo despreza, esses que não fazem o joguinho da sociedade, que a sociedade considera inferior, mas que seguem firmes no temor do Senhor, para essas pessoas, esse será um tempo de boas notícias. As boas notícias não virão dos palácios, as boas notícias não virão dos sacerdotes, as boas notícias vêm do próprio Deus. É o tempo daqueles que esperam no Senhor, ouvirão boas notícias. Notícias que o mundo não pode dar, notícias que o mundo não quer dar, notícias que o Senhor traz para a gente. Por isso João Batista vai perguntar para Jesus, ou melhor, vai mandar perguntar a Jesus: você é mesmo ungido de Deus? Você é aquele que deveria vir? Você é o prometido? Jesus respondeu: anunciem para João o seguinte, anunciem o que vocês estão vendo e ouvindo. A lista é: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Glória a Deus, porque o ano da bondade chegou. O ano da graça de Deus chegou. É o tempo das boas notícias. É o tempo onde os quebrantados são curados. A libertação chega aos presos. Os oprimidos são libertos. Há consolo para os que estão tristes. Onde havia luto, choro, angústia, Deus traz consolo, alegria, louvor e celebração. Querido, Jesus é o nosso tempo de reconstrução. Jesus é a oportunidade de algo novo para a nossa vida. Aqui e agora, nesse mundo, nessa vida. Talvez você pergunte: pastor, mas eu ainda tenho motivos para chorar, tenho motivos para se angustiar. É verdade. As trevas continuam por aí, mas a luz também chegou. Em Cristo eu já posso me alegrar. Meu irmão, minha irmã, o tempo da graça de Deus chegou. Daqueles que se conhecem como pobres, porque dependem de Deus, que fazem do Senhor a sua riqueza, a sua esperança. É o tempo daqueles que no presente enfrentam pranto, dor, angústia. Gente que sabe o que o mundo pode oferecer, mas diz não. Gente que não acredita na propaganda do inferno. Gente que enche o coração com as boas notícias do Evangelho. Gente que pode dizer: eu encontrei alegria, eu encontrei paz, eu encontrei amor, eu encontrei bondade. Porque o Espírito de Deus foi derramado na minha vida. Então o amor, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a fidelidade, nada disso advém das circunstâncias, mas da presença do Espírito em nós. E aí, queridos, esse é o ano, diz o Senhor, é onde termina o texto, né? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. É isso que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Esse é o ano onde o Senhor quer plantar você como carvalho de justiça, para a glória dele. Ser carvalho de justiça é ser testemunho da graça de Deus, dessa bondade de Deus. Eu queria terminar fazendo você pensar no seguinte: o tempo de Deus e o seu tempo. Sabe, nós usamos muito a expressão: poxa, ainda não chegou o meu tempo, ainda não é a hora, talvez não seja o momento, talvez eu preciso ainda arrumar algumas coisas, eu não estou pronto. Então nós adiamos, postergamos coisas na nossa vida.
palavra de Deus vai dizer que o tempo de Deus não obedece à sua cronologia. O tempo de Deus não obedece o seu planejamento. O tempo de Deus não obedece o seu cronograma. Deus não é refém do seu cronograma espiritual. Deus não precisa do seu aval, da sua confirmação para agir na sua vida. O que a palavra de Deus está dizendo é que o tempo da graça de Deus chegou. E se esse tempo chegou, esse tempo chegou para a minha vida. Coisas espirituais estão disponíveis para a minha vida. E é esse tempo que eu quero viver. É esse tempo que eu preciso viver. É esse tempo que eu gostaria que você vivesse. É o tempo onde você diz assim, não, Senhor, esse é o tempo do Senhor para a minha vida. Não é amanhã, não é mês que vem, daqui a 6 meses, não é daqui a 1 ano, não é depois que as coisas se arrumarem, não, é hoje, é agora. Porque o tempo de Deus chegou, a graça de Deus chegou, Deus decretou o início, a era da bondade dele, o filho dele já morreu, e os benefícios dessa morte já estão disponíveis, Cristo já ressuscitou, e os benefícios dessa ressurreição já estão disponíveis, o Espírito Santo já foi derramado, e os benefícios da ação do Espírito já estão disponíveis, algo novo aconteceu, o tempo de Deus invadiu essa história. E aí você precisa escolher qual é a cronologia que você vai viver. A cronologia das trevas, a cronologia do mundo, a cronologia da sociedade, ou a cronologia de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. E apresente para o Senhor. Talvez você esteja adiando algumas decisões na sua vida. Talvez você esteja colocando condições para algumas decisões. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor e sinceramente dissesse para o Senhor, Senhor, eu confio na Tua graça. Eu confio que o tempo do Senhor chegou para a minha vida. Eu confio que esse tempo está disponível. Jesus disse, a hora vem e ela já chegou. A hora vem e ela já está aqui. Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Dentro dessa história, dentro desse mundo. Um dia, as trevas cessarão. Um dia esse mundo passará. Essa é a nossa esperança. Mas até lá, louvado seja Deus por isso. Eu não preciso mais viver dominado pelas trevas. As trevas existem, mas elas não são absolutas. As trevas existem, mas elas não são soberanas. As trevas existem, mas elas não são invencíveis. Podemos desfrutar da luz. Podemos conviver com a luz. Podemos experimentar os lampejos da luz, da glória de Deus na nossa vida. Há trevas, mas há luz. E as trevas não prevalecem contra ela. A luz do Senhor é maior. O poder de Deus é maior. A glória de Deus é maior. Fale com o Senhor. Ah, Senhor,
Muitas vezes, ó Pai, diante das circunstâncias adversas da vida, Senhor, nós acabamos enterrando as nossas esperanças, ó Pai. Ficamos sufocados com a realidade. São tantas trevas, ó Pai, tantas e tantas e tantas e tantas e tantas trevas. Às vezes, ó Pai, até mesmo dentro das igrejas, ó Pai, até mesmo dentro da religião, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, ó Pai. E acabamos que nos sentimos, ó Pai, nós desistimos. Passamos a acreditar, ó Pai, que não há outro jeito, não há outra solução. Nos conformamos. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, ó Pai, venha incendiar o nosso coração com a esperança do Evangelho, a esperança da Tua glória. Que possamos crer, ó Pai, que há um novo tempo disponível para as nossas vidas. Um tempo que vem do céu, um tempo que se abre no meio da história e cria para a gente uma outra realidade, uma realidade paralela, mas uma realidade que é verdadeira. Porque é a realidade do Teu Espírito, que traz sobre as nossas vidas e produz dentro de nós coisas que as trevas não podem produzir. Coisas que as pessoas, ó Pai, estão desesperadas atrás. Mas o Senhor dá para nós, gratuitamente. Quantos querem amor, quantos querem paz, quantos querem alegria, quantos querem mansidão, quantos querem paciência, quantos querem domínio próprio. São frutos do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra, Senhor, para aqueles que nessa hora se fazem pobres, naqueles que nessa hora, ó Pai, não se fiam, Senhor, em nada que tenham, nada que façam, mas colocam a sua confiança no Senhor, sobre estas vidas, ó Pai. Ministra, Senhor, a cura dos corações, a cura aos corações quebrantados. Ministra sobre as nossas vidas, ó Pai, a alegria, Senhor, no lugar da tristeza, Senhor. Tira de nós, ó Deus, ou cobre-nos com a Tua graça, cobre-nos, ó Pai, com a alegria do Senhor, com a celebração, com o louvor, com a esperança, com aquilo que somente o Senhor tem para as nossas vidas. E que sejamos, ó Pai, servos e servas do Senhor, plantados, ó Deus, como carvalhos de justiça, homens e mulheres, ó Pai, que têm uma vida firme na Tua presença, porque fomos plantados pelo Senhor, na terra da Tua graça, e crescemos, ó Pai, nutridos pelo Teu Espírito, e frutificamos, ó Pai, para a glória do Teu nome, e os nossos frutos, ó Pai, se manifestam, e as pessoas veem, e as pessoas glorificam o Teu nome, porque veem, Senhor, gente que leva a sério o Teu Evangelho, porque experimenta algo novo, algo que não é produzido por nós mesmos, algo que somente o Senhor pode nos dar. Faz da Tua igreja nesse lugar, Senhor, um grande carvalho, Senhor, para essa cidade, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.